Fala aí galera, beleza? Aí ó, Fiat Idea 1.6 Essence, tá? Ano 2014. E aí, vale a pena? É um bom custo-benefício? Um carro que está custando menos de 35 mil reais. Já com vidro elétrico, trave elétrica, retrovisor elétrico, direção. Mas compensa pagar 35 mil reais no Idea? Vamos conhecer o carro. Embaixo do capô, um motor e-torque 1.6 com 16 válvulas, tá? Concorrente de comando, ponto positivo. Não tem aquela manutenção, né, da correia dentada. São 117 cavalos com 16,8 de torque a 4.500 RPM. O pessoal brinca muito, né? O motor e-torque sem torque, ele anda muito na estrada e pouco na cidade. Enfim, pessoal, vou tentar explicar para vocês aqui para o dia a dia, tá? O que isso significa? Como o torque dele vem cheio, né, já com a RPM muito alta, na estrada é um carro que anda pra caramba, tá? Ele anda muito na estrada, ele tem uma boa pressão na estrada, digamos assim, um bom torque. Na cidade, o torque dele é mais baixo, ele demora mais a chegar, tá? Então, aonde isso prejudica? Prejudica, às vezes, na hora de você sair de um sinal, na hora que você passa no quebra-mola, que você precisa retomar uma velocidade, ele demora um pouquinho mais. É ruim por causa disso? Não, pessoal, não é ruim por causa disso, tá? Você tem que aprender a lidar com o carro e você vai achar o ponto de aceleração ali ideal para poder você usar o carro no dia a dia tranquilamente. Como eu falei no começo do vídeo, é um carro que custa em média 35 mil reais, aonde tem um motor extremamente robusto, extremamente resistente, tá? Manutenção barata, peça barata, enfim, nada é perfeito. Sempre vai ter uma coisa melhor num carro, uma coisa melhor no outro carro. Aqui nesse motor, o que ele não tem de muito bom é esse torque de baixa, mas dá para levar no dia a dia e dá para manter um carro muito tranquilo, tá? Qual é o maior problema desse torque não ser muito bom de baixa? Na minha opinião, a gente acaba acelerando um pouco mais de primeira e de segunda. Você acaba esticando mais primeira marcha e segunda marcha. Consequentemente, você acaba prejudicando o consumo, tá? Aí, na minha opinião, é o grande problema. Por exemplo, o Inmetro fala que o consumo dele com gasolina na cidade é de 9,8 quilômetros. Porém, na prática, o que a gente mais vê é fazer 8,5, 9, mais ou menos, tá? Por esse motivo, você acaba acelerando um pouco mais forte de primeira e de segunda para compensar um torque um pouco mais baixo. Agora, fora isso, é uma bela opção e barato de manter. Aqui na parte da frente, os faróis são com parábola dupla, tá, pessoal? Inclusive com projetor também. Nesse modelo aqui não veio com neblina. O neblina na época era opcional. Aqui tem um cromado em volta do neblina. Isso daqui também é para poder diferenciar o facelift que teve em 2014, tá? Então se tiver ali com um cromado em volta do neblina, é que esse modelo já teve o facelift. Uma roda de liga leve, aro 16, tá? 195, 55, 16. Os retrovisores têm repetidor de seta, são pintados na cor do carro, maçanetas também. O rack de teto ali em cima, né? E aqui atrás, né, já depois do facelift, veio com a lanterna que chamou muita atenção na época, né? Que são lanternas, tem uma parte dela que é em LED também, chama bastante atenção. Um porta-malas com 380 litros, né? Não é gigante, mas também não é minúsculo. Esse carro aqui está com sensor de ré, que também era opcional na época, tá? Airbags de cortina era opcional, o farol de neblina era opcional, o sensor de estacionamento era opcional também, enfim, isso difere um pouquinho de carro para carro. Um carro um pouco mais alto, tá? Uma dica que eu deixo para vocês, eu tive uma Idea 1.4 e no começo eu me assustei bastante, tá? Principalmente na estrada, porque como ele é um carro mais alto, você perde um pouco a estabilidade no começo. Depois você acostuma. Então, se você comprar uma Idea, no começo, toma cuidado, não entre em curvas com uma velocidade muito alta não, que você vai ter uma estabilidade um pouco diferente de um carro comum, digamos assim. A porta, plástico duro aqui em cima, um leve tecido aqui onde encosta o braço e o cotovelo. 4 vidros, né, todos eles elétricos, com função on-touch nos 4 vidros. Aqui é para desabilitar o vidro na parte traseira, tá, pessoal? Retrovisor elétrico. Aqui por dentro, a parte de posição de dirigir tem uma coisa muito interessante, tá? Por quê? O banco da Idea, ele baixa bastante, tá? Ele tem uma regulagem de altura bem legal e o volante, ele tem regulagem de altura só, tá? De profundidade não tem. Porém, esse conjunto, né, onde você consegue subir e baixar o banco bem, mas a regulagem do volante, você consegue uma boa posição de dirigir. É um carro muito grande internamente, tá? E com esse banco baixando bastante, mesmo um motorista ou uma motorista, por exemplo, com 1,90 m de altura, vai conseguir um bom espaço para andar aqui dentro.
Aqui na parte de dentro, pessoal, claro, é um carro de entrada, tá? O pessoal confunde, acha que o Ideia é um carro premium. Não é, igual o Palio, tá? Tudo plástico duro mesmo, mesmo acabamento de um Palio, por exemplo, não vai diferir muito, tá? Saídas de ar-condicionado no painel central, um volante com algumas funções, tá? Principalmente em relação à parte do cluster aqui, também poder mexer, né? Na parte do computador de bordo. Do lado esquerdo aqui a parte de velocidade, do lado direito o conta-giro. Marcador de combustível e aqui bacana, tá? Marcador da temperatura da água, né? Do aquecimento do motor. Por quê? Tem muito carro moderno hoje em dia que as montadoras ficam cortando custo, tirando esse marcador de dentro do cluster, né? E a gente fica meio perdido em relação à temperatura do motor. Aqui mostra. No centro, um computador de bordo simples, porém funcional, né? Trip A, Trip B, enfim, parte de consumo, bem tranquilo nessa parte. Essa multimídia, óbvio, né, foi colocada pelo proprietário, né? Na época também tinha o rádio original, inclusive como opcional também aquele rádio com Bluetooth. Travamento das portas, travamento, na verdade a abertura, né, do porta-malas, ar-condicionado, aí aqui na verdade é totalmente analógico, tá? Mecânico. São 5 marchas nesse câmbio manual, tá, pessoal? Marchas com engates bem longos, né? Você tem aquela marcha que você engata lá em cima, não tem engate curto, porém é prazeroso de dirigir, não é ruim não, tá? E muito espaço interno, gente. Assim, eu acho que o Ideia ele é muito conhecido, né, por esse espaço interno e por muitos portas-trecos, digamos assim, né? Muito porta-copo, treco, essa parte toda. Aqui em cima tem, do lado de cá tem, aqui tem um grande, aqui do outro lado também tem outro grande, porta-copo aqui embaixo, aqui atrás tem um porta-copos também, inclusive com uma saída 12 volts, tá? E tem uma coisa muito legal que eu usava muito, pessoal. Aqui tem um espelhinho interno, tá vendo? Isso aqui, na verdade, é para poder você verificar ponto cego, né? Para ajudar em relação à visibilidade na hora de estacionar. Só que eu usava muito, né? Quando eu tive uma ideia desse 1.4, para poder ver meu filho no banco de trás, né? Quando a gente viajava, por aqui eu conseguia, ó, regular bem, se estava tudo bem lá atrás. Isso aqui é muito útil, não só como ponto cego, mas para quem tem crianças, né? Para poder olhar as crianças no banco de trás, ajuda bastante esse retrovisor interno. Aqui no parasol, apenas espelho, sem luz, tá? Sem iluminação. Claro, né? Lâmpadas halógenas aqui na iluminação interna, dos dois lados, atrás também. Mas também tem aqui na parte de trás, também tem, ó. Enfim, um carro, como eu falei, muito espaçoso, uma boa visibilidade de rua. Essa coluna A aqui, é verdade, atrapalha um pouco a visibilidade, mas o vidro é bem grande e o carro, a posição de dirigir é um pouco mais alta, né? Então, essa parte de visibilidade é bacana, é gostoso de dirigir o Ideia, tá? Na parte de trás aqui, óbvio, né? Aqui a lanterna acesa, ó. Liguei lá para vocês verem, tá vendo? Aqui é em LED essa parte, ó. Chama bem atenção, né? Ficar bonito. Depois que quando eles mudaram, né? Nesses facelifts que teve, no facelift que teve, botou essa parte com LED, ficou bem legal. Porta traseira, mesma coisa da frente, né? Plástico duro, apenas um tecidinho aqui e o vidro elétrico. Olha o espaço aqui atrás, pessoal. O túnel é muito baixo, tá? Então, se for, por exemplo, 2 adultos, uma criança vai de boa. Encosto de cabeça tem para os 3, porém o cinto de segurança apenas para o ocupante do meio e não tem Isofix nesse ano. Agora o espaço aqui atrás é muito bom, né? Como o carro todo é um carro alto, né, pessoal? Então, tá vendo? Ó, pessoas mais altas conseguem dirigir, achar uma boa posição de dirigir bem tranquilo aqui no Ideia, bem prazeroso, tá muito confortável. Viajei com Ideia, fui para Bahia uma vez, andei 1000 e poucos quilômetros. É um carro gostoso de dirigir. Só tem que tomar um pouco de cuidado nas curvas, né? Como eu falei, um centro de gravidade maior do que a maioria dos carros, digamos assim, né? Um carro mais altinho, só que ele é fino, né? Mas depois você acostuma também e dá para viajar de boa, dá para andar com carro de boa, bom custo-benefício. Vamos lá, pessoal, bem-vindos a bordo do Ideia, tá? Que eu tava falando para vocês lá no começo do vídeo. Como a gente tem um torque de baixo um pouco menor aqui, as pessoas às vezes acham, né, que é uma coisa ruim e não é por aí, tá? Só vai de vez em quando forçar um pouquinho mais, primeira marcha e segunda marcha, caso você necessite de um pouco mais de arrancada ou de velocidade, né? Ó, por exemplo, tô pegando aqui uma estrada normal, ó. Primeiro, vamos andar com o carro, ó. Tranquilaço, tranquilaço, um carro gostoso de dirigir. Repito, quando eu tive o Ideia, eu comprei o Ideia em 2007, se não me engano. E a principal diferença que eu senti no carro foi quando eu peguei estrada, onde tem curvas, igual aqui, tá vendo? Tem uma curva um pouco maior, mais acentuada aqui na frente.
e o centro de gravidade dele é muito alto, ele é um carro um pouco mais fino e alto, então você tem que no começo meio que acostumar, né, a poder fazer curvas, para poder não, como é que se fala, para você não perder o carro na curva, tá? Mas é questão de costume, rapidamente você pega esse jeito e o carro anda bem, ó, tranquilo, tranquilo, gostoso de dirigir. A parte envidraçada é muito boa, repito, essa coluna A aqui, ela atrapalha um pouco a visibilidade, tá? Mas no geral, você tem bastante visão aqui da rua. Curvas assim, ó, tem que diminuir mesmo, não dá para entrar com muita velocidade em curvas um pouco mais fechada não, porque a estabilidade dele mexe um pouquinho, tá? Mas questão de costume. Logo, logo pega o jeito, ó, e muito prazeroso de dirigir, muito gostoso. Tem barulhos internos, é claro, isso daí é uma coisa comum da Fiat, né? Ainda mais um carro que tem 9 anos de uso. Mas descobriu um barulhinho aqui, vai lá e conserta, resolve. Descobriu outro, vai lá e resolve. E vida que segue. Então às vezes, assim, alguns pedacinhos que se dava para você sair de segunda, você acaba voltando, ó, e volta para primeira. E ó, acelerei um pouquinho mais forte, vai embora. Aí, na verdade, o consumo é que prejudica um pouco, né? Você acaba forçando um pouquinho mais primeira e segunda. Mas nem tudo é perfeito, né? Um carro barato, um carro completo, você vai ter um consumo um pouquinho mais elevado do que 1.0, digamos assim. Mas dá para ir de boa. É um bom custo-benefício, tá? Eu indico, ideia, sempre indiquei. É um carro que eu gosto. Eu gosto do 1.4 também, tá? Falei no vídeo aí que é um pouco mais fraco, né? Realmente o 1.4 é um pouco mais fraco. O 1.8 é bacana a parte de motorização, só que bebe pra caramba. Esse motor aqui, né? Esse 1.6 eu acho que é o meio termo, né? É o melhor custo-benefício. Você tem um carro com uma motorização legal na mão, são 117 cavalos, um pouco mais barato que 1.8, né? E eu acho que é o melhor custo-benefício. Porém, a venda do 1.4 é maior, tá? Você tem uma maior facilidade na revenda com o motor 1.4 do que com o motor 1.6. Por outro lado também, você consegue comprar mais barato hoje, né? Então, perde e ganha, como eu falo sempre, né? Mas um carro bom de dirigir, tá? Bom mesmo. Se eu tivesse uma opção de 35 mil reais completo, acho que o Ideia é uma opção legal para um carro mais alto. 2014, né, um ano legal. O Fiesta mexicano também eu acho bacana aí, 2012, 2013, né? Também é um carro bem completinho. E claro, né, aqueles clássicos, né, que são melhores, digamos assim, mas um pouco mais velho, seria Astra, Vectra, Focus, aí também é top também. Aqui, quando eu falo que o custo-benefício é bacana, é o conjunto, né? Um carro 2014, menos de 10 anos de uso, 35 mil, acho que é bacana o custo, acho que vale a pena. Beleza, galera? Um abraço, tá? Fica com Deus e até a próxima, se Deus quiser, gente. Tchau, tchau. Valeu!